E Everson, vamos então começar essa história, né? Começar contando essa história um pouco do momento que a gente se conheceu, né? Eu acho que a gente tentar pegar essa história do momento que a gente se conheceu. Então conversa e fala para as pessoas em que momento a gente se conheceu, em que ano, em que circunstâncias, como é que estava, o que você fazia na época. A gente se conheceu, Arteiro, acho que lá no início de 2013, janeiro, fevereiro, estava mudando minha posição dentro do Ministério Público, né, assumindo um cargo altamente desafiador, que era o cargo de CIO. Então, era um momento desafiador, um momento que a gente, às vezes, se depara e faz aquelas perguntas, né? Será que eu tenho condições de exercer um cargo dessa altura, né, dessa responsabilidade, uma equipe de mais de 50 pessoas? E aí foi nesse momento que a gente se conheceu e eu precisava de profissionais, de pessoas que, junto comigo, tocasse e me ajudasse, me assessorasse nessa área de governança, de gestão, para fazer uma boa gestão na área da TI, né? E aí eu vinha de uma área que era uma área de gestão, mas, assim, uma equipe menor, na área de infraestrutura, então era um contexto completamente diferente de você ser um CIO. Minha experiência acadêmica, assim, foi uma experiência mais de teórica, né? Então, sempre fui muito estudioso, então, por ser estudioso, eu segui muito mais essa linha de carreira acadêmica, bolsa de iniciação científica, né? Artigos, congressos, e acabei que não tive muita experiência em estágios, em empresas, então tive poucas experiências em empresas. Assim que eu me formei, eu fui direto para um curso de imersão trainee na Motorola. Então, foi a experiência que eu tinha tido aí de empresa de 1 ano e meio. E aí eu passei no concurso do Ministério Público e entrei no Ministério Público em 2006. Né? Então, minha experiência era basicamente o que eu percorri dentro do Ministério Público para chegar ao cargo de CIO. Né? Então, foi nesse momento que a gente se conheceu. Beleza. E aí, naquele momento, né, você assumiu uma função extremamente desafiadora, como você falou aqui agora. Quais eram os principais desafios, assim, os principais pontos, assim, que você dizia assim, caramba, como é que eu faço? Quais eram os principais problemas que você tinha naquele momento, né, que resolver, que atuar como gestor, como um cara que era agora responsável por toda uma gestão de TI, né, de tecnologia. O que na época que você recorda foram os teus maiores desafios? Então, Arthur, eu me recordo muito bem, assim, ainda está já faz um tempo, mas já ainda está na minha memória, que assim que eu assumi, os nossos líderes na época, que era a doutora Laís e o doutor Agnaldo Fenelon, eles bateram, assim, em duas principais características do que eles achavam da TI que a gente precisava melhorar. Né? A primeira, que a TI era uma caixa preta, ou seja, ninguém conhecia, ninguém sabia o que a TI fazia, né? Não tinha transparência, era um mistério, então as pessoas achavam que ninguém trabalhava, que ninguém fazia nada, e era o inverso, né? Tava todo mundo assim matando de trabalhar, mas ninguém conhecia. Então a questão de ser uma caixa preta era um dos problemas. O outro problema era a questão da capacidade de entrega, né? Então eles falavam muito, a TI precisa ser mais profissional, eles falavam muito essa palavra. Vocês precisam ser mais profissionais, precisam abrir essa caixa e precisam aumentar a sua capacidade de entrega, né? Então, foram as duas principais diretrizes que eu escutei quando eu assumi. E assim, não é um desafio pequeno, né? Você pegar uma equipe aí de 50 a 60 pessoas na época, de um órgão que tem mais de 2.000 funcionários, a gente não está falando de uma empresa de pequeno porte, é uma empresa de grande porte, e você assumir um cargo de CIO numa empresa desse porte, com esses desafios que param no seu colo, que caem no seu colo. Então, não era uma missão fácil, né? E realmente a gente precisava, de alguma forma, se preparar e se ajustar aí para encarar esse grande desafio. Né? Só para as pessoas entenderem, a gente estava falando de uma instituição que tinha um orçamento de TI, um orçamento de tecnologia da ordem de quanto naquela época? 2015, 2013, né? Naquela 2013. época, eu acho que estava entre torno de 400 a 500 milhões, né? Era mais ou menos... O orçamento geral da instituição, né? Geral da instituição. E o orçamento de TI, qual, você lembra? De TI, eu acho que eram uns 5 milhões. 3 a 5 milhões. 2.000 usuários. Então, só para as pessoas que estão ouvindo a gente, né, que não entendem, não sabem o que é o contexto, perceber qual era o tamanho do desafio. Então, eu notei duas coisas que você falou aqui. Capacidade de entrega, ou seja, mais entrega, com mais transparência, né? E aí, quando foi que você percebeu, né, enquanto gestor, essas duas coisas que parecia ser simples, não era tão simples, né? Que ia exigir de você estruturas, processos, modelos que você não tinha, né? E aí você partiu foi quando, imagina, né, lá no final de 2013, que você me chamou para ajudar. Então, conta um pouco de como foi que você percebeu, né? Você assim, cara, não vou conseguir sair do outro lado se não profissionalizar um modelo de gestão e governança dentro da organização. Como é que foi esse momento de dar o clique? Cara, então, quando a gente assume um cargo desse, né, a primeira coisa que você vai fazer é, no mínimo, um diagnóstico. Mesmo que seja um diagnóstico ali meio ad hoc, né, mas você vai, cara, o que é que tem aqui, vamos conversar com as áreas, o que é que tem de processo, o que é que tem de ferramenta de gestão, o que é que tem de planejamento, de diretriz. Então, você meio que vai
vai tentar seguir esses caminhos, né? Faz um diagnóstico. E aí, Arteiro, eu me deparei assim, a gente tinha muito pouco, assim, na verdade a gente estava começando um movimento por meio de uma resolução que veio do Conselho Nacional de instituir um comitê estratégico de TI, que era um CET. Então, assim, a gente estava começando esse movimento do CET, a gente estava começando a fazer um plano estratégico de TI, mas que a gente não tinha tirado ainda do papel, ainda era muito incipiente. Então, a gente ainda estava tateando nessa área e tinha muita pouca informação. A gente não tinha uma ferramenta de um BI, por exemplo, né? A gente não tinha uma ferramenta de gestão, de governança. Então, quando eu comecei a fazer esse diagnóstico ad hoc, né, tentando pegar essas informações, esses dados, eu percebi, né, que não tinha nada, não tinha um processo, assim, processos bem estabelecidos. E tem uma coisa que eu me lembro muito bem, assim, quando eu assumi, eu sofria isso porque quando eu assumi eu era gerente do departamento de infraestrutura, era a questão de você não ter uma capacidade de atender os usuários, né? Ou seja, você não tinha uma organização mínima de um service desk, de uma central de serviços. Então, para você ter ideia, o nosso departamento de sistema de informação, que desenvolve sistemas, a gente tinha 3 telefones dentro da sala, e tinha um telefone dentro do departamento de infraestrutura, outro do suporte, e o usuário é que tinha que saber para quem ligar. Então, perceba como era a situação. Então, ficava o pessoal desenvolvendo software, telefone tocando, às vezes sem querer atender, porque o cara está ali desenvolvendo sem querer atender, não atendia o usuário, ou atendia às vezes meio de mau gosto ali, não atendia bem o usuário. O usuário precisava saber se precisava ligar para o departamento de sistema de informação, de infraestrutura, de produção, de suporte. Então, assim, esse era o cenário que a gente tinha, né? Então, eu disse, cara, se a gente continuar aí nesse cenário, a gente não vai chegar na frente, a gente não vai conseguir aumentar a nossa capacidade de entrega, muito menos ter transparência, né? Eu me recordo que quando a gente fez o primeiro diagnóstico mesmo para valer, né, início de 2014, a gente estava num grau, a gente usou na época um indicador do TCU, né, o IGOV-TI. Isso você já tinha me chamado, a gente já tinha formado o escritório de governança, e o grau de maturidade inicial era muito baixo. A gente estava entre os últimos, né, assim, de todos os ministérios públicos, eu acho que a gente estava entre os piores, né? Em termos de grau de maturidade em governança e gestão. E essa era a realidade, né? Só para as pessoas entenderem que muitas vezes as pessoas olham a realidade atual, olham para frente e não enxerga de onde isso começou, né? Não enxerga que tudo teve um início e esse início não foi fácil. Ou seja, você está contando aí uma realidade comum, é uma realidade comum, né? Uma desorganização, uma falta de estrutura, uma falta de, muitas vezes, isso dentro de uma empresa grande, porque 2.000 usuários, e que tinha esse nível de desorganização muito grande. Montou-se, né? Aí foi quando você, final de 2013, início de 2014, você me chama lá para a gente começar a estruturar essa parte de governança e gestão, lhe ajudar a fazer isso. E eu quero dizer aqui de antemão, né, dar meu testemunho também que isso é algo que um ponto notável a se colocar, né? Ou seja, um gestor ele ter a humildade de dizer assim, cara, preciso melhorar isso aqui, preciso de ajuda e vou chamar quem conhece para me ajudar nisso aqui. E nesse momento você me chama e diz assim, cara, preciso melhorar, conta essa história aí. E aí eu disse assim, beleza, vamos embora, vamos tentar mudar esse jogo aí, formamos um time e tal, e começamos a mudar esse jogo. O que aconteceu, né, daí para frente? Né? Qual foi a grande virada na sua capacidade de fazer entrega, de fazer transparência, ou de dar transparência, na capacidade de gerir, ter números, indicadores? Porque antes era muito feeling, né? Aí conta um pouquinho para as pessoas o que começou a mudar, né? Qual foi essa virada de 2014 até chegar final de 2015 aí, que aconteceu algo muito bacana, né? Então, Arteiro, quando eu me deparei nesse cenário, né, que eu já falei, eu disse, cara, e assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito dessa parte de governança, de gestão, de ter um mínimo de organização, então era algo que eu gostei e que eu queria trazer para a minha gestão dentro da CMTI lá, naquela coordenação de TI do Ministério Público. Então, cara, a gente precisa montar minimamente aqui uma equipe de governança, de gestão, e aí assim, a gente não tinha isso, né, nunca teve, não tinha uma área destinada a isso, mas a gente disse, bicho, vamos começar, né, a questão lá dos quick wins, né, vamos pensar grande, né, começar pequeno e andar rápido, vamos começar de alguma forma, mas vamos começar para ter um mínimo, né, e aí foi aí que eu conheci o Arteiro, né, conheci o background dele, assim, era um cara de governança, de gestão, com toda a certificação. Eu disse, não, a gente não pode ter uma pessoa dessa na equipe da gente, com essa expertise, com essa experiência, e não aproveitar, né? Então, uma coisa que eu acho, assim, que eu aprendi nesses meus 6 anos de CIO, é tentar ao máximo aproveitar as pessoas nos lugares certos, né? Então, se você tinha essa expertise, não tinha sentido. Então, foi quando eu chamei o Arteiro, a gente teve uma conversa massa, assim, um bate-papo show de bola, bem franco, né, do que é que eu pensava, do que é que ele também podia contribuir. Ele topou na hora, né? Eu disse, Arteiro, não tem gratificação, não tem dinheiro, não tem nada. Ele disse, cara, não quero saber. Os convites que você está me fazendo, assim, meus olhos já estão brilhando e eu vou independente do que tiver. Então, assim, a gente começou ali,
eu e ele, né, começamos a conversar e ele disse, a gente precisa montar uma equipe, pelo menos assim, me arranje uma, duas pessoas que a gente vai formando e vai montando uma equipe e vai mudando esse cenário. E aí foi quando a gente conseguiu deslocar, né, duas pessoas. Uma foi o Lúcio, que já teve até uma live aqui com o Arteiro, que hoje ele é um cara sensacional, aí, um profissional disputado no mercado. Então a gente trouxe o Lúcio, que estava ali meio desmotivado, né, fazendo atividades que não gostava, com pensamento de sair da organização, e trouxe uma outra pessoa que era da área de telecomunicações, que trabalhava na área de infraestrutura, para compor essa equipe. E aí a gente formou esse embrião de um escritório de governança, de gestão, com Arteiro, Lúcio e Paulo Sérgio, e aí tudo começou, né? Então o Arteiro conseguiu formar essas duas pessoas. Eu não diria só eles, viu, Arteiro? Você começou a me formar também. Então eu conheci um pouco de copy, mas assim, era muito pouco, eu tinha pouca experiência. Então essa equipe, né, me assessorando com a governança, e eu também fiz o curso, me capacitei, acabei também entrando nesse mundo, né, e mesmo sendo CIO, com todas aquelas atividades do dia a dia, foi uma área que eu realmente dei muito destaque dentro da minha gestão, né? E aí as coisas começaram a mudar. Então, aquele diagnóstico ad hoc que eu tinha feito, com essa estruturação do escritório de governança, a gente montou o que a gente chamou de Programa de Modernização da CMTI, que era a Coordenação Ministerial de Tecnologia da Informação dentro do Ministério Público. Esse programa de modernização era um programa de 2 anos, né, assim, muito bem estruturado, com entregas que vai desde esse diagnóstico, né, a medição do diagnóstico, depois os instrumentos de governança, que era o PET, os instrumentos de gestão, que era o PDTI, né, os instrumentos de formalização disso tudo, como a política de governança, né, como operacionalizar isso, como implantar processo. Então, ele é um programa completo da gente sair daquele índice de governança que você falou, que eu acho que era 0,17, era 0,14 na época, para chegar ao final de 2016, a gente estava com um índice de 0,73 entre o melhor Ministério Público do Brasil na área de governança. Então, assim, foi um salto de 2 anos gigantesco. E aí sim, Arteiro, a gente começou a ter, primeiro, uma capacidade melhor de gestão. Então, quando o nosso Procurador-Geral de Justiça, o nosso Secretário-Geral dizia, Everson, como é que está a situação da TI hoje? Quando a gente ia prestar conta ao SET, a gente sabia exatamente qual era a nossa situação. Só para o pessoal entender, o CET é o Comitê Estratégico, né? O Comitê de Governança. Só que muitas vezes a gente usa siglas, nem todo mundo que está aqui na live sabe o que é CET, mas o CET é o Comitê de Governança, na qual existia, mas ganhou muita força com esse modelo, né? E o PGJ é o cargo de CEO, né? De presidente da empresa, né? Que é o cargo de Procurador-Geral. Então a gente mas tem duas figuras muito... A gente usa linguagens que as pessoas estão vindo aqui não necessariamente entendem, mas o PGJ era o CEO, então quando ele cobrava alguma coisa, o secretário-geral era como se fosse o diretor administrativo, né? O diretor-geral administrativo, e o CET é o Comitê de Governança e Gestão, né, da tecnologia. Então, mas vai lá. E quando eles cobravam Exatamente. você... Né? E aí, nesse sentido, a gente tem duas grandes estruturas, né? Governança e gestão. Né? Governança pela alta administração, que dá a direção e o controle da gestão. Então, o papel da governança, quem exercia esse papel era o CET, que era o Comitê Estratégico de TI. E a gestão era a CMTI, né, na minha liderança da assessoria de governança e os gestores de departamento. Né? E isso foi muito importante, essa mudança, primeiro desse paradigma do que é governança, o que é gestão, e essa separação, institucionalizar isso numa política e colocar isso em prática. Porque o outro problema que existia muito dentro do Ministério Público é que a gente até brinca, né, que o Ministério Público tem muito cacique, né? Então, assim, a gente tenha 400 chefes, né? Que era o Procurador-Geral, o Secretário-Geral e todos os promotores da instituição. Então, às vezes você tinha uma diretriz, tinha uma linha de atuação, mas se um promotor X ou Y de uma promotoria X ou Y quisesse trocar o seu teclado, eu tinha que trocar toda a minha prioridade do meu planejamento para trocar o teclado lá do promotor da ponta. Então, quando a gente tem essas duas estruturas muito bem definidas, a gente começa a ter uma barreira, começa a ter uma priorização, a gente começa a fazer gestão de portfólio de projetos, gestão de demandas, né? E tudo isso cai num funil, e isso meio que blinda a equipe da TI, a gente começa a melhorar a nossa capacidade de entrega e a gente começa a dar transparência. Então, aquele problema que eu disse lá no início, que a gente era uma caixa preta, né, que a gente não tinha transparência, que a gente não tinha capacidade de entrega, a gente começou a virar esse jogo, né, por meio desse grande programa de modernização de governança e gestão. E aí, assim, logicamente, isso é uma quebra de paradigma. Mas, Everson, foi fácil? Como é que você conseguiu implantar isso dentro de um órgão que não tinha essa cultura? Cara, não foi fácil, né? A gente teve que fazer primeiro um trabalho grande de sensibilização, né, vindo desde a alta gestão até a equipe interna. Conseguimos mudar a cultura de todos? Conseguimos contagiar todos? Obviamente não, né? Você sempre tem aquela curva, né, das pessoas que vão com você, encara aquilo ali como uma inovação, sai da sua zona de conforto e vai junto com você. Tem aqueles mais resistentes que não vão e acaba querendo minar aquele projeto. Então a gente se deparou, obviamente, com isso durante todo o
do projeto, né? Mas a gente precisa tratar isso, lidar com isso, né? Fazer uma boa gestão de pessoas, gestão de competências, para poder vencer esses desafios. Então, assim, aos poucos a gente foi implantando essa cultura, a gente conseguiu estabelecer um programa muito forte de governança e gestão, né? Fizemos um diagnóstico, e aí sim, agora um diagnóstico mais profissional, né, um diagnóstico utilizando os conceitos do COP. E aí tem uma passagem aqui, Arthur, que eu acho que é importante a gente passar para o pessoal, é que quando, primeira vez que a gente for fazer o diagnóstico, e aí você vê o que é cultura de uma organização, né? Cara, o que eu vi das pessoas, tanto interno dentro da CMTI, quanto de outros departamentos, outras coordenações de planejamento e gestão de pessoas, né? Efson, tu é maluco, você é louco, tu estás entrando agora, tu vai começar uma gestão e vai fazer uma pesquisa de satisfação dos usuários para saber o que é que eles acham do serviço de TI. Tu é maluco. Tu vai expor a tua coordenação, tu vai começar já no pandemônio, vai ser uma... Cara, era desse jeito. Então, assim, eu acho que uma das virtudes que você tem que ter também ao assumir um cargo desse é ter coragem. É ter coragem, é você achar um caminho, ver que esse caminho é o caminho certo e ir nele, né? E felizmente eu segui nesse caminho de fazer o diagnóstico e, cara, foi sensacional. A gente obviamente não recebeu uma nota boa, né? Os resultados não foram bons, né? Da satisfação dos usuários. Eu lembro que em 2014 a gente fez um índice geral de satisfação dos usuários, a gente alcançou, se eu não me engano, era 65% de satisfação. Em 2 anos, essa nota subiu para 88%. Isso não é pouco. Você conseguir 20 pontos percentuais de um nível de satisfação dos usuários não é pouco. Então, assim, as pessoas começaram a enxergar a TI, as pessoas começaram a ver melhor o que é estava acontecendo, os processos que estavam sendo entregues, transparência. Por mais que você não entregue, mas se você dá transparência ao usuário, o cara entende, ou seja, você alinha a expectativa. Então, assim, foram algumas experiências, algumas passagens que eu lembro muito bem. E, obviamente, Arthur, quando você conduz um processo desse, né? Como eu disse do meu background, eu vim de um background acadêmico, a experiência foi no Ministério Público, em 2 anos eu virei gestor de uma infraestrutura de produção, que ali você está muito mais imerso em problemas. Ah, parou o sistema X, parou o sistema Y, o data center caiu, ele acorda de madrugada, assim, do que você pensar em gestão e governança e entra numa área dessa. Obviamente, eu cresci muito, né? Então, assim, nesses 2, 3 anos, eu cresci desde a minha capacidade de gerir pessoas, na capacidade de gerir conflitos, de ter mais coragem, né? Eu era uma pessoa que acabava querendo agradar todo mundo, né? Então, cara, não quero ficar de mal com ninguém, né? Então, se você é um líder e não fica de mal com ninguém, cara, você dificilmente vai ser um bom líder. Então, você precisa fazer escolhas difíceis. Então, assim, eu acabei aprendendo isso, incorporando isso na minha jornada profissional e foi um ganho enorme. O outro ganho que eu tive, né, é a capacidade de você se reunir com grandes líderes, né, com grandes gestores, você melhorar a sua capacidade de oratória, a sua capacidade de apresentação. Então, cara, tudo isso eu evoluí nesses 2, 3 anos de projeto, estudando muita parte de governança, de gestão e com experiência prática também, né?